Kim Rafael, a vereadora ontem disse que em áudio que o pessoal do sindicato ia passar vergonha, mas não foi bem assim não, né? Essa sessão aí foi histórica, né? Mas uma coisa é fato, né? A bolha que o Sidney Telles, né, comentou aí, eu acho que talvez a bolha da Cris Lauer aí, né? Que tem aí como conselheiro, né? O Homero Marquesi, que também já foi vereador aqui de Maringá. Lembrando também o fato, né? Do Homero Marquesi se escondendo, né? Enquanto os garis estavam retirando aí lixo das ruas. E até que viu aí alguns garis pegando latinhas, né? E disse que estava furtando as latinhas, né? Então, eu não sei o que essa bolha, esse pessoal tem contra os servidores, né? Eu acho que seria muito interessante trazer projetos para ajudar na saúde dos servidores, melhorar, né, a eficiência do serviço e não brigar, uma briguinha birrenta, uma coisa assim desnecessária, que move todo mundo, perde tempo na sessão da Câmara para discutir essa situação. Se é constitucional ou não, já está sendo judicializada, né, essa questão. Então eu acho que essa bolha tem que parar um pouco de perseguir os servidores, porque os servidores também são pessoas como nós, trabalhamos aí todos os dias buscando o nosso sustento, e eu acho que essa bolha tem que esquecer um pouco, tá? De tentar perseguir os servidores. Essa é a minha opinião. Agnaldo Vieira. A vereadora arregou ontem. Ela pediu o arquivamento do requerimento, né, com medo da votação que seria expressiva, contrária ao seu pedido de arquivamento. E o requerimento dizia, assim, em suspensão, em alterar a lei atual. Se você altera a lei atual com um novo projeto, com um novo decreto, você então revoga aquela lei anterior. Então não teria o aumento. E se a lei está sendo discutida no STF, né, não tem que se perder tempo com isso. Mas quis fazer graça, quis ir contra a mais de 13 mil servidores e também os aposentados, servidores, e visivelmente nervosa ontem no plenário, porque ela estava falando e o pessoal da manifestação ali não deixava, e ela, né, perde um pouco desse protagonismo. E ela que tem, eu já defendi a Cris aqui algumas vezes, do posicionamento, né? Ela tem um posicionamento e, certo ou errado, ela segue com aquele. Mas ontem ela regou, ela tirou o pedido, o requerimento para arquivamento, e com isso vai criando algumas rusgas ali dentro e vai levando dessa maneira. Ela ficou inclusive chateada com o presidente Hosokawa, que ela pedia para o presidente fazer a manifestação contra, pedir silêncio na hora que ela estava falando, mas isso faz parte do jogo, né? É política. Então é o que eu digo, mais trabalho e menos Dudalina. Ô Ângelo, a professora Cris Lauer, desculpa, a vereadora Cris Lauer, ela está mais ensinando ou mais aprendendo? Eu acho que nenhum nem outro, porque é absurdo. O que chamou a atenção ontem é o palavreado, vocabulário, sei lá como é que chama. Ela não segue o regimento. Ela fala Mário Hosokawa. Não, ela tem que falar senhor presidente. É o que está no regimento interno. Então ela não obedece as regras mais básicas da vereança. Não foi a primeira vez que ela regou. Mais de uma vez ela apresentou um negócio, uma pressãozinha, ela tirou. Então, a impressão que eu tenho é que ela acaba colocando colegas dela em saia justa, que aconteceu no caso de ontem. Tinha outros vereadores que assinaram junto com ela. Ela botou os outros em saia justa. Para encerrar, a Câmara de Maringá comprou agora alguns tapetes, R$3.200 de tapetes capacho. Então capacho para você entrar, né, para passar o pé lá, eu sugiro que vereadores que são capachos de deputados façam bom uso desses tapetes que a Câmara está comprando, por sinal, sem licitação.
Ô Luiz Neto, a insinuação de que os servidores não raciocinam é bastante estranha, né? Partindo de uma vereadora, que em tese é servidora. Paulo, eu falo que os ataques na política, eles não devem acontecer, né? Independente de quem tenha feito ou de que lado venha, a gente tem que ter respeito, né? Não pode levar para esse lado pessoal da coisa. E fazer política a gente faz para toda a população. Então também para esses servidores, também para os outros vereadores que vivem em Maringá. Então tudo isso tem ter muito cuidado ao ser feito. Mas em relação a esse projeto, Paulo, era claro que teria dificuldade, né, esse requerimento dela para ser votado em urgência, pela questão dos próprios servidores. São muitos servidores que nós temos no município, e muitos deles fazem parte da base de vereadores que estão ali na casa. Então, é muito complicado pedir para que esses vereadores aprovem um projeto que vai contra o próprio público deles, né? Acredito, já tinha certeza que não passaria, né? Mas ficou toda essa questão em relação à redação, em relação ao próprio conflito que ali estava, foram servidores se manifestar lá no plenário, ficou uma situação muito complicada e ruim, né? E chegou a esse resultado que tanto aí causou polêmica em Maringá. Pamela Bussolini, essas atitudes da vereadora, ela quer aparecer com isso, fazer estardalhaço, ou isso é arrobo da inexperiência? Paulo, eu acho que a Cris é uma vereadora que ela tem uma opinião forte, ela tem coragem, dá a cara e tudo mais, mas ela precisa canalizar e escolher melhor as brigas que ela compra e colocar a energia dela. Porque, por exemplo, nesse caso dos servidores, a gente não pode esquecer que a grande maioria ganha pouco. Às vezes a gente fala que é servidor público, tem essa falsa impressão de que eles ganham muito dinheiro e que é um aumento, mas é uma reposição de 5%. Quanto que é o menor salário da prefeitura? Deve ser uns 1.000 e poucos reais. Vamos pegar o salário mínimo. Se a gente colocar esse 5% em cima de 1.100, daria 50 e poucos reais. É uma reposição inflacionária. Então, assim, não é injusto. É algo que realmente as pessoas precisam. Hoje a gente está vendo, você não faz a feirinha da semana com esse valor. Então, não é algo absurdo. Então, eu acho que a Cris comprou um desgaste desnecessário, até porque a decisão do Alexandre de Moraes lá no STF, que vai contra esse pagamento, ela é monocrática. E era para Paranavaí. Talvez ela deveria ter aguardado um pouco, esperado vamos supor, baixar a poeira, ver se vai ter um efeito cascata. Mas não, ela foi lá, fez um requerimento e acho que a confusão está no requerimento que ela fez. Porque lá no requerimento, ela fala na mídia que ela queria uma suspensão e tudo mais. Mas no requerimento, o que acontece? Está lá pedindo que a prefeitura se adeque a 173 da pandemia, né, que proíbe reajustes, que é mais com a natureza de aumento, mas que o requerimento dela se coaduna com a decisão do STF. E a decisão do STF fala pelo indeferimento do pagamento. Então, acho que é aí que ficou a confusão.